E aí, beleza? Tô aqui de novo para falar sobre mais um disco do rock brasileiro, mais um disco que influenciou muito na minha vida, na minha história como músico e como apreciador de rock brasileiro. Esse mesmo rock brasileiro que foi muito influenciado pelo rock inglês dos anos 80, pelo pós-punk inglês e até mesmo pelo punk que surgia na Inglaterra no final dos anos 70. Bom, hoje eu vou falar sobre esse disco aqui, ó. O primeiro do Capital Inicial, de 1986. Muita gente nem imagina, principalmente o pessoal mais novo, acha que o Capital começou nos anos 2000. Mas não, eles começaram no início dos anos 80. Os músicos do Capital tocaram na banda do Renato Russo, que era o Aborto Elétrico. Flávio Lemos e Fê Lemos eram dois dos músicos que tocavam no Aborto Elétrico com o Renato Russo. O Aborto Elétrico acabou. De um lado virou Legião Urbana, do outro virou Capital Inicial, e eles apareceram para o Brasil inteiro através desse LP. É claro que antes disso ainda teve um compacto, que é o LP pequeno com 2 músicas, que eles lançaram por uma outra gravadora, que era a CBS, com 2 músicas apenas, Leve Desespero e Descendo o Rio Nilo. Passado um tempo, eles fecharam esse contrato com a gravadora e abriram um contrato com a Polygram, que é por onde eles gravaram esse primeiro LP, que tem vários clássicos do rock brasileiro, não só da música brasileira, mas do rock brasileiro. E ele tem uma característica muito legal, que foi proibido para menores de 18 anos a venda dele, na época. Em 86, que era uma época da censura. A censura pegava muito forte no Brasil, com as letras da Blitz, do Léo Jaime, do Lobão, do RPM, do Camisa de Vênus e do próprio Capital Inicial. E a música que era proibida de tocar nas rádios na época é a Veraneio Vascaína, que indiretamente falava mal da polícia. E por isso esse disco não era vendido para todas as pessoas. Ele vinha lacrado, ele está nesse plástico ainda, mas ele vinha lacrado. E a propaganda era, se você não tem 18 anos, peça para o seu irmão ou sua irmã mais velha comprar. Enfim, e aí desse disco estourou uma música na novela Roda de Fogo, da TV Globo. A música chamada Música Urbana, que tinha o arranjo do Bozo Barretti, que era o tecladista. E aí o Capital foi para o Brasil. A música que havia tocado na época do compacto, que era Descendo o Rio Nilo, não fez tanto sucesso assim nas rádios. Mas a música urbana mostrou o Capital Inicial inteiro para o Brasil. O Capital Inicial era formado no início por Flávio Lemos, baixista, Fê Lemos, baterista, Loro Jones, guitarrista, e a Heloísa, que é uma desconhecida para o Brasil inteiro nos vocais. Ela fez um show apenas com a banda, ela saiu e entrou o Dinho Ouro Preto, que é irmão do Ico Ouro Preto, que já era um fotógrafo conhecido em Brasília, que é o cara que fez essa capa e fez fotos e capas de vários outros discos das bandas de Brasília. O Dinho Ouro Preto era fã do pessoal do Aborto Elétrico, ia aos shows do Aborto Elétrico e era mais novo que o pessoal. Ele entrou na banda, fez o teste, deu certo e permaneceu na banda. E com essa formação, Dinho, Loro, Flávio e Fê, eles gravaram vários discos. É claro que nesse disco ainda tem a participação do Bozo Barretti, que é o tecladista e arranjador. Mas a partir apenas do segundo disco, que é o Independência, lançado no ano seguinte, é que o Bozo Barretti passou a fazer parte da banda como membro efetivo. É válido dizer que o Capital Inicial é a banda brasileira que eu mais gosto no Brasil. Não é à toa que eu tenho o LP, o CD e o cassete que foram lançados na época. Claro que eu tenho a discografia toda deles. O Capital tem uma característica ainda muito interessante, que no final de 93, o Dinho Ouro Preto saiu da banda e entrou Murilo Lima, que era o cantor de uma banda chamada Rúcula. Murilo Lima era um cantor muito legal, que tinha ainda o Tio Cover e que gravou 2 discos com o Capital, um de estúdio e um ao vivo. Só que o sucesso da banda acabou nessa época. Passado um tempo, o Loro Jones saiu da banda, que era o guitarrista. Depois ele voltou e fizeram uma reunião com o Dinho e concluíram que eles deveriam voltar com a formação original. E deu certo, gravaram o disco Atrás dos Olhos, em 98, e em seguida gravaram o acústico, que botou o Capital para fazer sucesso de norte a sul do país. E é interessante que o Capital, essa segunda fase chamada do Capital, fez mais sucesso do que essa primeira fase, quando eles lançaram 5 primeiros discos. Então é muito válido essa história do Capital, porque eles atingem todo mundo, desde o pessoal de mais de 40 anos até os adolescentes de 15, 16, 17 anos. Porque o repertório deles continua muito atual, não nessa época aqui, que era muito influenciado pelo pós-punk inglês, por Joy Division, The Smiths, Echo and the Bunnymen, The Cure e todas aquelas bandas que surgiram. Mas
A partir do ano 2000, eles começaram a fazer um repertório mais pop para realmente atingir todas as classes sociais e para realmente atingir os adolescentes, e eles conseguiram. Então é isso. Eu acho que o Capital Inicial possivelmente seja uma das 5 bandas mais importantes do Brasil em todos os tempos. Não pela primeira fase apenas, mas por tudo que eles passaram, pelo auge que eles viveram no meio dos anos 80 para o final, pela caída que eles tiveram de sucesso e pela volta muito forte no início dos anos 2000, e eles continuam por aí, e possivelmente hoje no Brasil, 2018 que a gente está, seja a maior banda do Brasil, a que faz mais shows, a que tem o maior público. Então é isso, Capital Inicial. Logo eu volto para falar de um outro disco do rock brasileiro e possivelmente um outro disco do rock brasileiro que tenha me influenciado muito, tanto como ouvinte como músico. Até a próxima.